né? Então olha só, e aconteceu o que? Quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Diga, mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Diga, deserto. Do Mar Vermelho. E armados, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Bom, para quem não conhece a história, o povo já tinha saído da escravidão do Egito. Se você voltar bem lá no capítulo 3 de Êxodo, até esse capítulo 13, você vai vir aquela sequência de o povo clamando, Deus ouvindo, chamando Moisés, Moisés indo até Faraó. Chega lá no capítulo 5, ele dá o recado do Senhor. E o que vai acontecer? Chegando lá naquele recado, ele não gosta do recado e ele começa a afligir o povo. Então Deus começa a mostrar quem é Deus de verdade. E então são 10 pragas que vêm sobre o Egito, pragas para o Egito, mas maravilhas para o povo de Deus, grandes sinais e maravilhas, mas para o povo do Egito eram pragas. Na última, então, com a morte dos primogênitos, Faraó liberta o povo, ele não suporta mais. Quando o povo está a caminho, ele está se preparando ali para atravessar o grande Mar Vermelho, tinha na verdade 2 caminhos. Alguns estudiosos calcularam que do Egito até a Terra Prometida tinha mais ou menos 500 quilômetros. Se fosse uma comitiva pequena, levaria de 7 a 15 dias, mas como saiu muita gente com Moisés, saiu só de homens 600 mil, mais mulheres e crianças, você vai triplicando aí a quantidade de pessoas. Então, com uma grande comitiva e mais animais e mais as bagagens, eles levariam do Egito até a Terra Prometida 1 mês. Coloca assim, 1 mês, 2 meses que seja, né? A gente vai ver que levou 40 anos. E vamos tentar entender o porquê. O que vai acontecer? Moisés, que era conhecedor daquela terra, ele pensou o seguinte: vou levar eles por esse caminho que é mais perto. Quando ele começa a querer guiar por ali, Deus interrompe o processo e fala: não, Moisés, não vai levar eles por esse caminho que é mais perto, porque cortava metade do caminho, vinha beirando o grande mar Mediterrâneo ali, ó, na orla, até chegar na terra dos filisteus, para chegar lá na terra da promessa. Sabe que é o céu, amém, irmãos? Quantos querem chegar no céu? Diga amém. Essa é a nossa terra da promessa. Mas até chegar no céu, Deus também estabeleceu outras promessas, sejam elas coletivas ou individuais, sejam elas aquelas que estão principalmente na palavra, ou aquelas que Deus falou ao teu coração. Deus é um Deus de promessas, e Ele quer sempre que o povo dele, ao receber a promessa, ao crer na promessa, alcance a promessa. Por isso que Ele vai interromper. E se nós desejamos chegar até a conclusão das promessas de Deus, seja nesta vida ou principalmente no porvir, quando chegar no céu, nós precisamos deixar, literalmente, deixar Deus guiar os nossos passos, Deus guiar os nossos caminhos. Ah, mas eu já tenho 20 anos de cristão, eu já conheço o Evangelho, eu já conheço como funciona a igreja, eu já tenho 30 anos na fé, eu já tenho 50, não importa. Isso é para quem recebeu Jesus ontem, isso é para quem está na fé há muito tempo. Como que Deus guia o seu povo? Bom, nesse versículo 17, 18, ele mostrou 2 formas. Tem mais? Tem, mas ele mostrou 2. Primeiro, o versículo 17 nos disse assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Primeira forma como Deus guiou o povo dele para poder chegar na terra prometida. Deus não guiou o seu povo pelo caminho mais perto. É isso, pastor? É isso. Deus não guiou o seu povo pelo caminho mais perto, que seria o caminho mais fácil. Dentro da quilometragem, eles iam cortar pelo meio. Isso me parece até atalho, porque o caminho, existe um caminho que você traça daqui até o seu destino. Aí tem sempre alguém que vai falar assim: eu conheço um atalho que a gente corta aqui, entra ali e a gente chega lá. E esse negócio de atalho, ele não funciona sempre não, irmãos. Para quem
Existem atalhos que Deus conhece, que talvez Ele permita a gente passar, mas a maioria deles não vai funcionar muito bem. Talvez funcionou para alguém, mas para você não vai funcionar. E por que eu estou falando de atalho? Porque eram 500 quilômetros, mas Moisés conhecia um pedaço que eles fariam em 240 quilômetros, menos combustível, menos desgaste de pneu. Ele é o que o pessoal mais procura, mas não vou levar meu povo por esse caminho. E eu não vou levar o meu povo por esse caminho. Qual seria a possível resposta que Deus daria para Moisés? É simples, Moisés, porque neste caminho tem umas guerras que o povo não está preparado para lutar. O problema não é ter a guerra, o problema é que haveria guerra e o povo que estava saindo da escravidão não estaria pronto para suportar e para lutar aquelas guerras. E qual o mal que isso causaria? Deus responde: o povo vai se arrepender de ter saído e vai desejar fazer o quê? Voltar para o Egito. Se a gente aplica essa história para termos teológicos, a gente vai ver que o Egito representa o mundo, certo? Então toda vez que a gente, muitas vezes, enfrenta uma guerra, uma luta, uma batalha, que a gente não está pronto para ela, a gente vai ter uma tendência de usar recursos que a gente usava antes de nos convertermos. Eu ouço de pessoas que largaram o evangelho e eles falam assim: para mim não deu para ficar na igreja igual vocês não, porque na igreja eu não consigo resolver os meus problemas igual eu resolvo aqui fora. Eu preciso de dinheiro, eu tenho o meu jeito de arrumar dinheiro. Eu preciso calar a boca de alguém, eu tenho, mas na igreja eu não posso. Porque o crente, tem que andar certinho. É isso mesmo, o crente tem que andar certinho, amém, irmãos? Sim ou não? Tem que andar certinho. E a pessoa, aí o que acontece? Deus falou: vai enfrentar, se eles forem por aí, eles vão ver a guerra, e a guerra vai desanimar eles. Uns vão querer voltar para o Egito, do refúgio do Egito, vai querer voltar às mesmas atitudes de escravo lá de trás, lá da época que vivia no Egito. E aí você vai falar assim: mas pastor, nós lemos no versículo 18, pelo menos na minha versão fala armados, na sua de repente era prontos para marchar, mas está assim, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. Na sua está armado aí? Na de alguém está armado? Não. Ou prontos para lutar, conforme alguma versão. Isso significa o seguinte, que eles simplesmente estavam com disposição para tudo, mas eles não estavam prontos para tudo. Sabe, irmãos, tem muita gente que acabou de sair, a gente conhece algumas pessoas, acabou de sair da escravidão do Egito e já quer enfrentar tudo que é tipo de guerra e não está pronto, não passou por um discipulado, não tem uma afinidade com a palavra de Deus, não tem vida de oração, e aí vai começar a enfrentar umas guerras que não está pronto para suportar. Pastor, então eu vou correr de todas as guerras? Não, você vai se preparar para a guerra. É diferente. Você vai se preparar para o combate. Eles tinham apenas, esse versículo está querendo dizer, trocando em miúdos, mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, porque eles tinham disposição, eles estavam dispostos, afinal de contas, estavam livres. Então quem acaba de receber uma boa notícia, ele acha que ele é invencível. Por quê? Deus fez grandes milagres lá no Egito, destruiu o Egito, envergonhou o faraó. Poxa, então eu estou disposto a tudo com esse Deus. Só que eles não estavam, eles tinham disposição, mas não tinha preparo. Mas quanta gente que está assim, irmãos, até para fazer a obra de Deus. Alguns amigos falam: poxa, fulano estava com a disposição, queria pregar, comecei a botar nos trabalhos, agora está desviado. Por quê? Tinha disposição, mas não se preparou para a guerra. Porque parece que não é, irmãos, mas quando a gente vem fazer qualquer coisa, ministrar um louvor, pregar uma palavra, dirigir um grupo, dirigir uma equipe, um ministério, ficar no som, ficar na porta, quando a gente se dispõe a fazer um evangelismo e ir para a oração, subir um monte, fazer um jejum, a gente começa a fazer com isso, comprar guerra. Isso é uma batalha tremenda, é uma luta tremenda, irmãos. E Deus, ele falou o seguinte: poxa, vocês têm disposição, mas não têm experiência de combate. Todos os dias, o inimigo de nossas almas tem levantado guerras contra nós, seja em casa, seja no trabalho, seja na condução, seja na rua, em qualquer lugar, ele está pronto para tentar nos destruir. E ele vê que a gente tem até disposição, mas às vezes falta a experiência do combate.
E aí essa foi a primeira forma. A primeira forma de Deus guiar o seu povo é que Ele não vai levar a gente pelo caminho mais rápido, pelo caminho mais perto. Poxa, se a gente fosse dar umas ideias para Deus, a gente não tinha ideia rápida para Deus fazer muita coisa, fala a verdade. Sim ou não? Ah, Deus, poxa, olha só, podia ser assim, Deus, ia ser muito mais rápido. De repente, esse nosso pensamento era um atalho. A segunda forma está dentro do versículo 18, que diz assim: mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, do Mar Vermelho, e armados, prontos para seguir, prontos para lutar, que seja, os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E fez o povo ir pelo caminho mais longo, bem mais longo, mas era o correto. Mas o mais longo é mais difícil, pastor, porque cansa, desgasta, mas é o correto. Esse é o caminho certo. Ele levou o caminho mais longo. E sabe qual é o grande problema do caminho mais longo? Aqui nessa passagem, é que nesse caminho tem um grande deserto. E é por isso que a gente quer evitar o caminho mais longo. É por isso que a gente quer soluções rápidas. Porque o mundo já está tão corrido, irmãos, ou só eu que estou percebendo isso. A gente quer as coisas muito rápido. Mas aí Deus ele falou o seguinte: não, eu quero que vocês vá pelo caminho mais longo, porque tem um deserto para vocês atravessarem. E deserto, irmãos, deserto é lugar de formar identidade. Deserto é lugar onde Deus prova a nossa fé e a nossa obediência, até porque elas andam juntas. Não tem como separar a fé da obediência. Sabe por quê? Eu digo que tenho fé. Vocês estão vendo a minha fé? Vocês vão ver a minha fé quando eu obedecer a palavra e colocar ela em prática, que são as obras. Porque a fé sem as obras ela é morta. Então quando eu tenho fé, eu preciso obedecer a palavra e colocar ela em prática. E quando eu obedeço a palavra, eu estou dizendo com isso que eu tenho fé. Então está sempre junto. E o lugar perfeito para Deus provar a nossa fé e a nossa obediência é o deserto. Porque o deserto é uma escola de Deus, mas não é uma escola para nos reprovar. É isso que precisamos entender. Muitas vezes Deus chegava e falava assim, depois dos xaramanai, dos cantarábios, eu falava: olha, Deus manda avisar que você vai passar por um deserto. Eu já começava a repreender. Eu falei: está repreendido, em nome de Jesus. Chega de deserto. Eu não queria passar por deserto. Deserto é inóspito, deserto não tem vida, deserto é calor insuportável de dia e frio insuportável de noite. Tem armadilhas no deserto, tem buracos que a gente não vai ver, tem animais que são característicos do deserto, tem escorpião, tem lagarto, tem serpente, tem a cornuta, ela se esconde debaixo da areia, assim, quando você vê ela já pegou você e acabou. Deserto não tem nenhum verde, só areia, irmão, para todos os lados. Deserto não tem rota. Você olha aqui, o caminho é esse. Aí você gravou, tirou uma foto, amanhã passou um vento e já formou uma duna de areia ali. O caminho não era aqui. O caminho era aqui. E a pessoa se perde com facilidade. Então a gente naturalmente não quer passar pelo deserto. Deserto é sinônimo de tudo isso. Mas deserto é uma escola que eu preciso que vocês passem para poder chegar na terra da promessa. Vocês têm uma promessa sobre a vida de vocês, mas no meio desse caminho, no meio desse trajeto, tem que ter um preparo. E o preparo que eu tenho para vocês é vocês passarem no deserto. Todos que se dispuseram na Bíblia a passar por um deserto, chegou ao outro lado com vitória. Abraão passou pelo deserto, teve vitória. Jacó, no meio do deserto, ele teve a vitória tremenda. Ele teve o seu encontro com Deus no meio do deserto. Ele pegou uma pedra que recebeu o calor durante o dia inteiro e falou: vai fazer frio à noite, eu vou encostar numa pedra. Encostou na pedra, fez de cabeceira, e ali no meio do nada, ele sozinho, na escuridão, de repente com frio, com fome, com sede, em volta de animais, ele cai num sono e Deus fala com ele e renova as promessas que tinha feito ao seu avô. Ele falou: lembra de Abraão e Isaac, seu avô e seu pai? As promessas que eu fiz para eles, eu estou renovando na sua vida. Aqui no deserto, aqui no meio do deserto eu estou renovando, só porque você está atravessando esse deserto. Ele ficou tão maravilhado que ele, quando regalou os olhos na visão ou no sonho, ele viu uma escada.
aquela escada maior do que a escada Magiros, que chegava do chão até o topo do céu. Ele começou a ver seres angelicais subindo e descendo. Ele começa a ficar maravilhado e falou: meu Deus, nunca vi algo assim, de tal forma. E quando ele está olhando direitinho, que ele olha lá no final, está o Senhor lá sentado no final da escada, falando com ele, renovando aliança, renovando promessa. E a gente cheio de medo de enfrentar os desertos, mas é no deserto que Deus forma a identidade, é no deserto que Deus nos aperfeiçoa, é no deserto que a gente vai aumentar o nosso nível de fé e obediência à palavra de Deus. Precisamos ter discernimento, e você vai ver que o próprio Senhor Jesus enfrentou 40 dias de um deserto inóspito, mas depois ele veio preparado para cumprir o seu ministério. Bom, Deus ele guia não pelo caminho mais fácil, mas pelo caminho mais difícil. Foge um pouco da nossa compreensão e do evangelho que tem sido pregado hoje de muitas facilidades. Versículo 21 e 22 tem a última forma como Deus guiou o seu povo. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo de noite. De dia era a coluna de nuvem. Deserto não tem sinalização. Como é que a gente vai ir na direção certa? A coluna de nuvem ia guiando. Em todo o tempo que eles estavam andando, de dia ela estava lá. E quando parava, ela continuava paradinha lá, até Deus dar ordem de seguir. Só que à noite, aquela coluna, aquela nuvem virava uma coluna de fogo. Para quê? Se eles tivessem que caminhar de noite, eles não iam se perder, ia aquecer do frio e ainda de quebra ia espantar os animais nocivos daquela região. Escorpiões, serpentes, quando vissem o fogo, eles iam tudo embora, ia deixar o povo em paz. Sabe o que isso aqui Deus está dizendo para nós? A nuvem de dia e o fogo de noite representa direção e proteção. Nós queremos alcançar as promessas de Deus? Diga amém. Amém? Então a gente precisa entender que Deus não vai levar a gente pelo caminho mais fácil. Deus vai levar a gente pelo caminho mais longo, mas é o mais correto. Mas Ele nunca vai nos abandonar. Sempre Ele vai, nesse trajeto, nos dar direção e proteção. Direção e proteção. Hoje o Espírito Santo é esse agente que nos dá essa direção. E a palavra de Deus é o que nos dá a proteção. Porque a palavra de Deus é comparada a uma peça da armadura. Você lembra qual é? A palavra de Deus é o quê? É a espada do Espírito, irmão. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Que às vezes Deus, Ele tem isso, né, os seus planos para nós. Ele sabia que tinha um caminho mais perto. Ele não deixou ir pelo caminho mais perto, falou para ir pelo caminho mais longe. Mas aí é que está o grilo da história. Se Ele levou pelo caminho mais longe, então tudo bem, no máximo ia chegar em 1 mês, 2 meses lá. Por que levou 40 anos? Perdeu a direção de Deus. No meio do caminho, mesmo Deus dando direção e proteção, o povo agiu com infidelidade, com imoralidade, com corrupção, com violência, com desobediência, com iniquidade, com transgressão. Deus abandonou eles? Não. 40 anos, Deus falou: eu vou levar vocês. Vocês vão chegar na terra da promessa. Infelizmente, muitos de vocês não vão conseguir chegar lá, vão morrer aí no meio do caminho. Mas eu liberei uma palavra que eu daria à semente de Abraão a terra prometida, e eu vou cumprir. Mas a outra parte da aliança cabia ao povo. E o povo muitas vezes, então eu preciso entender que se tem alguma promessa bíblica ou pessoal que ainda não aconteceu e não está acontecendo, está travada, eu tenho que entender o seguinte: o erro não está em Deus, amém? O erro está em quem? Está em mim, está em nós. Então é tempo de pedir perdão e voltar a acreditar nas promessas, porque Deus tem muita coisa boa para fazer. É lógico que a gente almeja o céu, amém? É a nossa esperança, mas até chegar no céu existe um trajeto, e nesse trajeto pode ter deserto, mas também tem oásis. Tem 70 palmeiras com 12 fontes de água, para a gente saciar a sede e pegar energia aí. Mais
pé na estrada, até Deus concluir tudo que Ele tem para fazer na nossa vida. É isso que eu creio e é isso que Deus colocou no meu coração. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, irmão?